Porque por esta causa o Evangelho foi pregado também àqueles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. O Evangelho de Cristo Jesus não pertence a uma classe específica. O Evangelho de Cristo Jesus não deve nem pode ser ministrado a um grupo seleto. É fato que existem igrejas por aí, são verdadeiras seitas que dizem que a salvação só está naqueles que congregam com eles, que a salvação está somente naqueles que fazem parte do seu corpo de membro. Agora, pasmem, esse mesmo grupo, eles acreditam que somente 144 mil irão ser salvos. Todavia, o seu quadro de membro ultrapassa esse valor de 144 mil. Ou seja, eles vivem aquilo que eles não acreditam. Eles pregam aquilo que a matemática não concorda. Mas vemos claramente no texto bíblico que o Evangelho de Cristo Jesus, ele deve ser pregado, ele deve ser anunciado, ele deve ser falado a todos os seres humanos, a toda criatura, independente do que ela tenha feito ao longo da sua vida, independente das crenças pagãs que ela viveu. Ela tem que ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Mas para que ela ouça o Evangelho de Cristo, é necessário que você, é necessário que eu nos disponibilizamos para pregar, para falar, para anunciar, para bendizer os mandamentos de Cristo Jesus. E uma vez que nós nos coloca à disposição de Cristo Jesus, para que através de nós o seu Evangelho seja pregado, o seu Evangelho seja anunciado, e ele chega até essas pessoas, elas ouvem o Evangelho, se elas vão crer, se elas vão se converter a Cristo Jesus, é outra história. Mas é nosso dever, é nossa obrigação pregar, anunciar, bendizer a palavra de Cristo Jesus, para que essas pessoas, no dia do juízo final, elas não venham com desculpa de que elas nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Elas não tenham argumento perante o Senhor Jesus Cristo para justificar a não crença na palavra de Cristo Jesus. Porque uma vez que, estando eu morto, ou seja, estando eu voltado para as coisas deste mundo, estando eu envolvido no pecado, ouço a palavra, ouço o Evangelho de Cristo,
e decido abandonar tudo para obedecer, para seguir, para caminhar, para andar conforme os mandamentos de Cristo Jesus, eu tenho a possibilidade, ainda que morto na carne, eu tenho a possibilidade de viver segundo a vontade de Cristo Jesus, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Então pregue a palavra, anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o seu dever, é o seu compromisso firmado perante Cristo.